Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 7 de julho de 2018, um sábado, e estamos iniciando mais uma tertúlia. O verbete de hoje é de número 4.537. Ele tem 5 páginas, 50 logias e 13 máximos. O título é Enciclopediofilia, da especialidade Cosmovisiologia, e vai ser aqui apresentado pelo verbetógrafo veterano professor Marcelo Cover. O professor Marcelo é graduado em Engenharia Civil, mestre em Construção Civil, natural de Limeira, São Paulo, voluntário da Conscienciologia desde 2015 e tenepsista desde 2015. Definologia. A enciclopediofilia é a condição de afinidade, predileção, gosto, tendência ou identificação cognitiva inata, espontânea e natural da consciência, homem ou mulher, com um conforto técnico, cosmovisiológico, ordenado e metódico de obras enciclopédicas em geral. Na pensenologia, destacamos a pensenização mental somática abrangente, o aperfeiçoamento do mater pensene pessoal pela ampliação cognitiva, a pensenização multidisciplinar, os liberopensenes, a liberopensenidade. Na fatologia, destacamos a propensão íntima, a cosmovisão, a atração pela abordagem multitemática, vasta, máxima, o atacadismo intelectivo, o interesse sincero pela tudologia, a satisfação mental somática por aprender, a experiência pessoal superando autocognitivamente todas as obras enciclopédicas da humanidade. E o impacto imediato da Enciclopédia da Conscienciologia na consciência intermissivista enciclopediofílica. Para a fatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, as energias conscienciais de alto teor mental, os acoplamentos paracerebrais, as evocações temáticas e conscienciais permeando a escrita enciclopédica, as possíveis retroproexes relacionadas ao enciclopedismo e a predisponência em conectar-se à central extrafísica da verdade. Aqui, na argumentologia, na divisão argumentologia, nós destacamos a seção taxologia, que traz, em ordem alfabética, 10 condições relacionadas ao desenvolvimento e cultivo da polimatia enciclopediofílica. Vale a pena, então, aprofundar aqui esse conteúdo. Na remissologia, para ampliação das associações de ideias, nós ressaltamos aqui o cotejo com os seguintes verbetes: autopensenização cosmovisiológica, enciclopensenidade, lexicofilia, omniconfluência analítica e parapsiquismo intelectual. A frase enfática, ressaltando aqui uma síntese de todo o verbete, traz a seguinte ideia: a consciência enciclopediofílica vivencia provável predominância do fator PEN nos autopensenes. Mediante tal condição, urge a reflexão sobre o possível veio grafopensênico da autoproexis. Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se consciência enciclopediofílica? Já ponderou sobre as responsabilidades grupo e policármicas decorrentes desse traço? A bibliografia específica, para quem tem interesse de aprofundar o tema, traz 3 referências. E a mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens destacou os seguintes tópicos: afinidade, tendência, identificação, cosmovisão, cognoscência, generalismo, especialismo, polimatismo, diversidade, correlação, conhecimento, mundividência, gesconografia, verbetografia, megatares, neoenciclopedismo, pesquisologia,
cosmovisiologia, enciclopediologia e tudologia. Bom, professor Marcelo, parabéns por mais esse verbete. Ele é de número para você? 17º verbete. Muito bom. Como é de praxe, nós sempre solicitamos aqui ao verbetógrafo ou verbetógrafa que coloque os motivos ou razões que levaram a escrever o verbete para a gente iniciar aqui a nossa tertúlia. Você poderia colocar para a gente, claro, por favor? Claro. Boa tarde, professor Loche. Boa tarde aos presentes. Boa tarde aí para quem acompanha pela internet a transmissão, né? Sempre uma satisfação muito grande poder participar aqui desse processo enciclopédico, né? Acho que eu estava refletindo hoje sobre isso. A questão do verbete faz a gente se sentir realmente na condição de mini peça, porque existe a mini peça que escreve, que apresenta, a mini peça que faz a mediação, as mini peças que participam da defesa com os questionamentos sempre pontuais, né, as mini peças do voluntariado, das revisões, né, que fazem que fazem a transmissão, que ajudam aqui na estruturação, né, da tertúlia. Então é sempre para mim, acho que para todo mundo que vem aqui, muito gratificante essa condição e muito motivadora exatamente para fazer esse continuismo, né, para continuar nessa produção e continuar como parte desse mecanismo. O tema ele foi pautado em observações pessoais minhas em relação a 3 períodos, a 3 condições de enciclopedismo distintas que aconteceram. A ideia inicial era falar mais sobre a questão da enciclopédia da Conscienciologia, mas eu tinha já uma afinidade com o tema enciclopédia lá na minha infância. Na casa dos meus pais tinha lá não chegava a ser uma biblioteca, mas era uma estante de livros, né? Existiam algumas coleções enciclopédicas e desde pequeno eu gostava muito daquilo. A ponto de eu pegar uma coleção específica de enciclopédia que tinha, que era uma enciclopédia de ciências, que chamava Êxitos, que é uma que tem aqui na holoteca, no Holociclo, e levei para o meu quarto, montei um laboratório no meu armário, né? Gostava muito de ciências, né, em geral. Gostava muito de fazer coleções aquelas coleções que vendiam em bancos fascículos semanalmente, e no final você mandava encadernar, ficava lá com os tomos, né, das obras. Então, desde pequeno eu tinha essa afinidade com essas obras um pouco maiores, né? Então, rememorando isso, né, e hoje a condição do enciclopedismo da Conscienciologia, né, na condição hoje como voluntário da Enciclosapiens, a identificação que eu tive com o processo enciclopédico desde o começo, né, na Conscienciologia, o primeiro curso que eu fiz foi o curso de verbetografia, né? Não é comum isso, a pessoa começar um curso de Conscienciologia no verbetografia, mas para mim foi uma atração natural que eu tive quando eu vi que era possível escrever um verbete, que era possível participar. Eu tinha aquele desafio dos 500 verbetógrafos, aquilo para mim também me pegou já de cara. E depois disso veio a questão de pesquisas dentro do iluminismo, né? Itens de possíveis vinculações pretéritas com o movimento iluminista, relacionando-se aí com a questão da enciclopédia francesa. Então, em cima disso, eu vi que era um tema que estava aí rondando a minha ProEx e talvez retro-ProEx minhas envolvido com essa questão de escrita para obras um pouco maiores, né? Então, a ideia foi isso, né? Eu sempre prezo muito por trazer temas e verbetes que eu tenha algum contato, né? Alguma vivência, uma coisa mais prática. E tem uma outra coisa, esse tema, enciclopediofilia, ele aparece bastante na enciclopédia. Inclusive o verbete de ontem, o que era sobre enciclopedismo também, né, o verbete da Marilene, trazia na seção filologia a enciclopediofilia, né, também. Então achei que ia ser legal da parte técnica, né, preencher essa lacuna aí. E também foi o primeiro verbete que eu escrevi como voluntário da Enciclosapiens, né. Até então eu não tinha escrito nenhum verbete que falasse sobre o processo enciclopédico, né, ou do próprio processo do verbete. Então, foram 2 verbetes que eu fiz, esse e o próximo também nessa temática, para fazer, de certa forma, uma ancoragem mais com a IC, começar a trazer esses temas aí para as escritas nossas. Né? E eu vejo que assim, a questão essa afinidade com a enciclopédia, ela é um tema interessante, ela se reflete muito também na personalidade da pessoa, no modo como ela se coloca no dia a dia, né, como ela observa o mundo. Então, eu quis trazer essas abordagens aí para o verbete. Excelente. Bom, começando aqui então,
com questões vindas de Conceição dos Ouros, nossa amiga lá, sempre presente, seja presencialmente, seja à distância. Fatologia, página 36, terceira linha. Pode comentar a respeito da valoração do conhecimento frente à autonomia evolutiva e o hábito de observar e questionar os pormenores no cotidiano? Eu vejo que a pessoa que gosta bastante de enciclopédia, gosta desse conforto enciclopédico, ela valoriza muito o conhecimento, né? Ela preza muito por obter conhecimento, né? Gerar conhecimento. Ela tem uma vivência mais próxima dessas questões. E eu vejo que o enciclopedismo, por ele ter esse caráter multitemático, multidisciplinar, ele agrega mais pontos de vista para a pessoa que é enciclopediofílica. E eu acho que quanto mais pontos de vista, quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais ela começa a pensar por conta própria, né? Ela tem um leque de ativos, os dicionários cerebrais dela funcionam melhor. Ela tem toda uma bagagem a mais de conhecimento que permite que ela seja mais ela mesma enquanto consciência, né? Que ela tenha um senso crítico, um senso de questionamento maior. Então, é por isso que eu penso que existe uma relação direta entre o nível de conhecimento, a quantidade de conhecimento que a consciência tem e a autonomia que ela tem em relação às manifestações dela em geral, né? Aos posicionamentos dela no dia a dia. E a outra questão que ela fala era... Hábito de observar e questionar os pormenores do cotidiano. Sim, a visão enciclopédica ela acaba desencadeando essa visão questionadora, essa visão científica, porque o conforto enciclopédico é muito detalhista, então a pessoa tende a trazer isso para o dia a dia dela, para a mundividência dela. O olhar científico é você estar sempre atento ao que acontece à sua volta, sempre atento às causas e efeitos das coisas que acontecem à sua volta, né? Você começa a não ter mais nenhuma afinidade com o termo acaso, você sabe que tudo tem um porquê, né? E por mais que você não entenda, você sabe que tem, você quer identificar os porquês no dia a dia. Então, a enciclopediofilia, né? Essa afinidade com a visão enciclopédica, eu acho que ela desenvolve isso na consciência. Esse senso crítico voltado mais para a parte científica, de saber que tudo tem um porquê. Qualquer manifestação nossa no dia a dia, por menor que seja, tem uma razão de ser. Qualquer contratempo que aconteça, né, no nosso dia a dia tem alguma razão de ser. Por mais que a gente de cara não saiba, isso aí é questão de pesquisar. E a Conscienciologia amplia demais isso, porque ela traz a mega complexidade da multidimensionologia para as nossas análises, então levando aí para o lado da paraciência, né? Mas é isso, é questão de olhar científico, é questionar, né? Manter um olhar crítico, manter o princípio da descrença aplicado a tudo, né, no nosso cotidiano. Perfeito. Continuando aqui, enumerologia, página 37. Pode falar um pouco de cada item dessa seção? Eu trouxe na numerologia 7 itens que tem muito a ver com o conteúdo e com a forma das enciclopédias, né? O método, né? Toda enciclopédia tem ali o seu método de apresentação, o seu método de pesquisa, né? O método como ela aborda as questões, né? Sempre voltado para uma visão mais científica. Você tem a questão temática, né? Que as enciclopédias têm suas ordenações temáticas. Você pode ter enciclopédia que tem uma abordagem de um tema, você pode ter uma enciclopédia que tem uma abordagem de vários temas. Enciclopédias são extremamente organizadas em relação à apresentação das informações, é isso que diferencia uma obra enciclopédica ou uma obra da família dos léxicos, né, um dicionário, das outras obras em geral, né, essa organização na apresentação da informação, o critério de análise, isso aí também é uma coisa muito esperada, né, nas enciclopédias. Você tem análises coerentes, um sistema de análise consistente, né, que se aplica a todos os verbetes, a correlatividade, que é a associação dos temas, né, dentro da abordagem enciclopédica. E isso leva, né, a uma estruturação ideativa, ou seja, todos esses mecanismos aí de metodologia, de organização, ajudam na produção do conhecimento por parte da consciência que está lendo, né? E isso tudo também acaba sendo um sistema de uma sistematização cognitiva, ou seja, você tem um método, você tem uma coisa, um sistema, um processo mais
ordenado, e isso ajuda muito para a pessoa que está pesquisando, na construção do conhecimento, no entendimento do que está sendo abordado na enciclopédia. Né? E muita gente não tem afinidade com esses temas. Né? Assim, tem muita gente que, quando vê um livro grande, tem até uma aversão. Né? E ao contrário da enciclopediofilia. A enciclopediofilia é a pessoa ter uma afinidade com esses livros grandes, é gostar dessas abordagens que tem na enciclopédia, o método, a sistematização, a organização, a consciência enciclopediofílica, ela tem afinidade com esses 7 itens aí que a gente traz na numerologia. E somando com o que você respondeu na questão anterior, o grande ponto é a pessoa aprender a fazer articulação desse vasto conhecimento, sem ela cair numa dispersão. Né? Então, ela ter o conhecimento, a erudição, que a enciclopediofilia promove, inevitavelmente, né? A pessoa já tem essa predisposição, e saber justamente fazer a articulação. Porque às vezes a pessoa se perde ou tem um receio, porque para ela parece aquela overdose informacional e ela acaba se perdendo. Quando, na verdade, você vai ver que tem estruturas que facilitam a pessoa ter uma compreensão. Quer dizer, a capacidade de síntese ajuda justamente a pessoa a navegar nesse oceano de informações. E como você está muito bem colocando, né, por exemplo, o último item, a sistematização cognitiva, a própria enciclopédia ela já traz uma proposta, que a pessoa ela pode ir já se apropriando daquilo. Então, é meio que enxergar as estruturas que estão ali por trás com todo aquele conhecimento, né, que está sendo trazido. O que eu costumo falar, que o professor Valdo com a enciclopédia nos ajudou e nos ajuda a promover um modo de pensionizar. Porque mais do que só a escrita, de uma maneira de escrever, de se expressar, a enciclopédia acaba ajudando a moldar uma maneira de pensionizar, que é já nessa questão mais abrangente, como você muito bem colocou, a especialidade cosmovisiológica. Então, a pessoa aprender a fazer isso, né, e a pensionizar dessa forma. Do ponto de vista de leitura, tem um autor clássico de orientação de leitura, que é o Mortimer Adler, que escreveu Como Ler um Livro. Né? E ele trabalhou muito tempo na Enciclopédia Britânica. E ele fazia o que se chama de leitura sintópica, que é o que ele mesmo chamava, né? Ele colocava 4 níveis de leitura, né? Leitura analítica, leitura crítica, e a última era a leitura sintópica. A leitura sintópica tem a ver justamente com síntese, quadro sinóptico. É a pessoa conseguir pegar um tema, por exemplo, liberdade, e articular com tudo aquilo que foi escrito sobre liberdade, os diversos autores, as diversas obras, e ali, para aí, justamente poder produzir um verbete sobre o tema, não é? O verbete nada mais é do que o produto dessa leitura sintópica. Então, isso é o estágio bem avançado, quando a pessoa realmente consegue fazer uma articulação de posições, abordagens, perspectivas daquele tema, e aí produzir esse verbete ou esse texto a partir de uma leitura sintópica. Então, a enciclopédia tem que se trabalhar nesse sentido, né? É um pouco do que você está trazendo. Nesse contexto, seria a interdisciplinariedade, que você estaria vendo todos, como você... Eu entendi isso, não sei se eu compreendi. Seria uma interdisciplinaridade de você estar revisitando tudo e você fazendo aquela análise como hipótese para você chegar a uma conclusão dos fatos? É interdisciplinaridade, mas também dentro da disciplinaridade você vê os diversos aspectos. Você conseguir fazer uma síntese de tudo, mas de uma maneira não caótica, uma maneira coerente, articulada, conseguindo contextualizar aquele tema. Uhum. Entende? Então, obviamente, envolve a interdisciplinaridade, mas não só. Uhum. Porque, às vezes, a partir da leitura sintópica vai surgir também a transdisciplinaridade. E aí, qual é a diferença nisso? A transdisciplinaridade é quando você tem determinados elementos, conceitos, que eles são transversais. É mais do que a interdisciplinaridade. Uhum. O conceito clássico disso é a ideia de sistema. Inclusive, você usa aqui, né?
sistematização, mas a ideia do conceito de sistema. O sistema, classicamente, é uma das propostas de conceito que possa ser aplicado em qualquer área do conhecimento humano. Já lá, idos dos anos 60, com Ludwig von Bertalanffy, que propõe a teoria geral dos sistemas. Então você pode trabalhar com esse conceito, sistema, conjunto de elementos que interagem entre si para um objetivo comum. Você trabalha com isso na biologia, na psicologia, na engenharia, no direito, em qualquer área, na filosofia, na conscienciologia, qualquer área que for, o conceito de sistema ele pode ser aplicado. Ele e suas derivações. Então, esse é um conceito que é transdisciplinar. Ele é muito mais. Tem um autor agora, recente, da área de história, brasileiro, José Assunção. Agora, o nome dele todo eu não estou me lembrando, mas é Assunção de Barros. José Assunção de Barros. Ele propõe a conceituação do acorde epistêmico. Seria o acorde, fazendo uma analogia com a música, né? O acorde ele é composto por várias notas musicais, certo? E ele trabalha essa ideia de acorde para você trabalhar na elaboração de teorias. Então, o acorde também seria equivalente ao conceito de sistema, algo que poderia transpor qualquer disciplina. Ele traz isso dentro da história, mas isso pode ser aplicado. Então, voltando aqui ao que o Marcelo está trazendo. O que eu vejo não basta só a erudição. É muito importante a capacidade de articulação dessa erudição. E tem outra coisa que é fundamental, que aí vai fazer a diferenciação, por exemplo, com a inteligência. Porque uma pessoa erudita pode não ser uma pessoa muito inteligente. Tá? As pessoas confundem isso. E às vezes a pessoa, por exemplo, ela não teve muita oportunidade de estudar e ela fala, eu sou burro. Ela não é burra, ela não teve, foi o estudo, o conhecimento, mas às vezes ela é super inteligente. E às vezes o outro que tem muito estudo, mas não tem muita inteligência desenvolvida. A inteligência é a capacidade de articular esse conhecimento e aplicar a situações concretas, geralmente situações novas, inclusive. Uma pessoa inteligente, ela consegue até diante de uma situação nova, ela conseguir uma solução para resolver. Um exemplo que eu estou acompanhando agora, que estamos bem nisso, que está pegando o mundo todo, é aquele caso dos meninos na Tailândia. As autoridades estavam falando, esse tipo de resgate nunca foi feito. Vale a pena todo mundo acompanhar, porque a tentativa de resgate deles é inédita. Não existe parâmetro. Estão envolvendo as autoridades do mundo, né, de vários países, especialistas, são centenas de pessoas que estão envolvidas nisso, o mundo todo está acompanhando, estão vendo possibilidades de solução, e eles estão tendo que discutir os conhecimentos que se tem hoje para ver qual vai ser a melhor solução, uma vez que não existe parâmetro para ela. Então, isso é o processo da inteligência, atrelado ao vasto conhecimento de diversos especialistas. Então, isso tudo é importante dentro do trabalho que você está trazendo para a gente ter essa noção mais aprofundada. Está claro? Mas, obviamente, envolve a interdisciplinaridade. Né? Queria fazer uma pergunta. Pode falar. Posso fazer a pergunta? Na argumentologia, o primeiro você já colocou da exemplologia, e eu gostaria que você aprofundasse o segundo, a enciclopediofilia policármica, porque o primeiro você já no início do teu verbete, você já colocou a questão de você ter os livros, de você visitar a enciclopédia, e o segundo, eu gostaria que dentro, agora você colocasse a tua experiência, a afinidade megagescônica expressa pela vivência automotivada e contínua do trinômio neoenciclopédico, leitura, revisão e escrita. Tá. Eu trouxe aqui 2 exemplos, né, tentando trazer para a vivência pessoal. Né, o primeiro, como você comentou, o primeiro foi de gostar de ter enciclopédias, de consultar enciclopédias quando estava na infância. Egocármica, porque não é egoísta, né? É egocármica, porque era voltado para mim. Então, eu tinha enciclopédia, eu fazia meus experimentos ali, lia todas as enciclopédias, os volumes e tudo mais. Mas aí, esse segundo período aqui da policármica já é dentro da Conscienciologia, né? Foi essa afinidade que eu tive logo que eu cheguei na Conscienciologia. Foi
Eu coloco que foi a minha isca na Conscienciologia, foi a questão do enciclopedismo. Né? Foi o primeiro curso que eu fiz. A minha primeira vinda para a Foz foi para apresentar um verbete aqui. Então, isso para mim, desde o começo do meu contato com a Conscienciologia, ficou muito nítido que, para mim, a questão da enciclopédia da Conscienciologia era um viés, até o momento, vem se mostrando como o principal dentro da minha ProEx, né, dentro da minha programação. Não sei se isso algum dia pode ser que mude, mas sei, até o momento está cada vez mais forte essa constatação de que o enciclopedismo é um veio principal para mim. Até que chegou o momento em que eu decidi, né, me coloquei à disposição para fazer voluntariado na Enciclosapiens. Né, e hoje eu trabalho aí na Enciclosapiens, auxiliando na revisão dos verbetes da enciclopédia. Então, são as três... É um trinômio que eu venho vivenciando aí no meu dia a dia, né, que vem sendo a principal tarefa minha dentro da Conscienciologia, que é a leitura, a revisão e a escrita, a apresentação dos verbetes aqui. Né? Ok, e a satisfação também, quando que você faz algo que aquilo está no teu vedo, você sente uma satisfação íntima, que você tem a certeza que aquilo é para você, que é para você continuar, né? Então, isso é cada um que tem que vivenciar, experimentar para dizer que se aquilo é para ele, né? Acho que tem até um outro trinômio que talvez permeie esse aqui, que é o trinômio motivação, trabalho, lazer. Né? Eu acho que também pensei nesse trinômio. Que eu vivencio isso em relação às tarefas da enciclopédia. Legal, obrigada. Okay. Fatologia, página 36, última linha. Pode argumentar e compartilhar conosco como foi para você o impacto imediato da enciclopédia da Conscienciologia na consciência intermissivista enciclopediofílica? Foi o impacto de poder participar da enciclopédia, porque, num primeiro momento, quando eu comecei a assistir os verbetes do Valdo, na época, né, aí eu comecei a ver que tinha mais gente apresentando o verbete, né, eu falei, como assim? Né? Eu achava que era só o Valdo que apresentava. Aí que eu fui entender que existia essa abertura para participar do enciclopedismo. Né? E quando eu comecei aí a entender o vulto da obra, né, a magnitude da enciclopédia, aquilo realmente me impactou, me motivou bastante. Né? Então, por exemplo, falar em público, para mim, eu sempre fui uma pessoa mais introvertida. Falar em público, para mim, nunca era uma coisa muito agradável de se fazer. Mas você vê, quando a motivação é grande, né, até essas dificuldades que a gente tem acabam ficando superadas. Né? A vontade de desempenhar uma coisa que você tem motivação, que você vivencia o trinômio motivação, trabalho, lazer, ela supera isso daí. Então, para mim, foi bem imediato mesmo. Né? Quando eu compreendi como funcionava o mecanismo enciclopédico, como era o próprio conforto do verbete, para mim, aquilo ali foi super atrativo, assim, quando eu comecei a entender melhor, a compreender como funcionavam os neologismos, como funcionava esse corredor de criação de ideias, né, que é o verbete, que você entra com um tema lá no começo, aí você vai preenchendo, chega no final, você conseguiu aplicar a técnica da circularidade, e a sua ideia, que era simples no começo, que era só uma ideia, no final ela está abordada por diversos vieses. Né? Então, quando eu compreendi tudo isso, o lado enciclopediofílico, acho que voltou à tona, né? E eu me senti bem impactado e motivado a participar da enciclopédia. Ok. Para a fatologia, página 36, linha 3. Poderia fazer uma relação do item as parassincronicidades enciclopédicas no cotidiano com o tema do verbete? Olha, quando a gente começa a escrever vários verbetes, né, dando uma sequência, começa a ficar bem óbvio a questão das sincronicidades dos temas. Né, porque você escreveu uma definição, enviou para a Enciclosapiens, foi aprovado, é como se você começa a escrever o verbete, obviamente, é como se você colocasse uma lente, né, daquele tema e começasse a observar aquele tema em vários locais, em várias situações do seu dia a dia,
E essa relação com o tema, você pensioniza sobre ele, sobre aquela ideia, você acaba vivenciando inevitavelmente uma série de sincronicidades no seu dia a dia. Você se envolve com aquele tema, parece que as pessoas próximas comentam coisas que têm a ver com aquele tema, você vai ver uma notícia no jornal, existe algum viés daquele tema ali no meio. Né? Então, se fosse para falar sobre esse verbete em específico, uma sincronicidade que todo mundo pode checar. Ontem teve um verbete, né, da Marilene, que era sobre enciclopedismo, né, que era na mesma linha aqui, que era autocomprometimento enciclopédico. Né? O primeiro item da sessão filologia era a enciclopediofilia. Não deixa de ser uma sincronicidade, né? Como se o assunto tivesse chegado ontem e hoje está tendo continuidade. Né? Agora, nos estudos de ontem à noite, hoje eu vim no Luciclo para estudar um pouco de manhã também, você acaba tendo muita sincronicidade, sabe? Você abre um livro, você abre o léxico e cai num tema que tem a ver com o assunto. É bem interessante. Eu lembro, uma sincronicidade que eu tive uma vez, que aquilo foi muito marcante, eu comecei a escrever um verbete que se chamava ruído emocional. Então o verbete foi aprovado, né? Sentei à noite em casa, peguei a folha em branco, caneta e comecei a brainstorm, comecei a colocar lá minhas ideias. No dia seguinte cedo eu acordei, fui sair de casa, me veio mais uma ideia, peguei um papel em branco, escrevi, né, o ruído emocional, tal. Coloquei no bolso. Cheguei no trabalho, meu chefe comentou comigo, vai ter uma reunião com tal pessoa aí, com tal professora, mas olha, vai preparado que ela é uma pessoa difícil, parece que aonde ela está fica um ruído no ar. Ele falou desse jeito para mim, falei, nossa, acabei de colocar no bolso o papel, até tirei, olhei, falei, tá bom. Então vamos lá, né? Vamos ver que dá para aproveitar da reunião aí para trazer para o verbete, né? Marcelo, parabéns pelo verbete. Está ligado, né? Parabéns pelo verbete. Obrigado, Terezinha. E realmente o que tu comentou sobre o verbete de ontem, tudo a ver. Quem assistir vai ver que a gente até fez comentários a respeito dessa questão das sincronicidades e das ocorrências aqui no momento das tertúlias, né, que também acontece várias coisas, né? Tem todo esse processo aí que é bem intenso, que a gente às vezes nem tem tanto conhecimento para conseguir ter esse alcance, né, de ver essa cosmovisão. Quero aproveitar aqui na fatologia, na página 35, eu tenho 3 perguntas, mas vou por partes, né? Na linha 3, a construção multissecular do temperamento científico. Que eu fiquei avaliando, né? A gente fala tanto em temperamento, né? Então tem vários tipos de temperamentos, né? Como identificar realmente dentro desse contexto que nós temos esses temperamentos aí vários, né? Qual é o temperamento científico? Olha, eu acho que o que predomina, né, no seu Matepensene, o que predomina no seu dia a dia, você é aquela pessoa que se empolga muito com as coisas, ou você é uma pessoa mais centrada, que quando chega por exemplo, uma proposta de atuação nova, uma demanda nova, assim, né? Por exemplo, no voluntariado, você senta e analisa mesmo, coloca assim, o seu lado, vamos dizer, mental somático, sobrepaira a questão psicossomática, de gostar, de se empolgar, e faz uma análise mais sensata, assim, mais lúcida, né? Os prós e contras do assunto. Eu acho que o temperamento científico ele se manifesta muito por esse lado, né? Da lucidez, da visão de causa e efeito, né? Aquelas pessoas que a gente costuma falar assim, tal pessoa é mental somática. Né? Essa pessoa tem um viés de ser científica, pelo fato de ser mais observadora, né? Pelo fato de ser mais, de buscar, né, dentro das nossas limitações, uma cosmovisão dos assuntos no dia a dia, para poder decidir melhor, que aplica mais a sistematização do raciocínio. Se me permite também, um dos indicadores que você pode ver temperamento científico, acho que o Marcelo colocou muito bem, é a maneira como a pessoa admite o conhecimento. Acho que esse talvez seja o grande fator identitário desse temperamento. Por quê? Se a pessoa ela é crédula, qualquer coisa ela acredita, isso não tem temperamento científico nenhum. Temperamento científico
em relação a esse aspecto, ele vai exigir pelo menos 2 aspectos. O empírico, ela tem que ter alguma comprovação experiencial, ou pelo menos racional. Quer dizer, com base em alguns conhecimentos que ela tenha, ela articula esses conhecimentos e chega a uma conclusão. Quer dizer, um raciocínio dedutivo aí, pessoal da matemática, né? Raciocínio dedutivo. Se a pessoa chega e ela fundamenta suas opiniões, as suas convicções, sem nenhuma base, quer dizer, na verdade, sem nenhum fundamento nesse aspecto, ela não tem temperamento científico. Entende? E o que a religião combate? A religião combate, lá faz a crítica, era São Tomé, né? Que tinha que... Ele é criticado porque ele queria ver para crer, né? Quando, na verdade, a religião fala, não, você tem que crer. A partir da crença, você vê. Isso não é temperamento científico. E é justamente isso que a gente tem que combater. O princípio da descrença vai contra este processo. Então, se a pessoa, qualquer coisa, inclusive no parapsiquismo, porque o fulano falou tal coisa, calma, mas você, o que você está sentindo? Veja, trabalha com hipóteses. A pessoa que qualquer coisa, ela já é muito taxativa, não tem temperamento científico. Porque mesmo com o processo empírico que eu estou falando, e racional, você tem que trabalhar com verdade relativa de ponta. Então, você tem que trabalhar com a noção de autofalibilidade, ou seja, você falha. A pessoa que não tem dúvida, é o fanático. Já pararam para pensar? O fanático, ele só tem certeza. Não existe espaço para dúvida. Então, veja por esses extremos opostos, você vai entender o temperamento científico. O temperamento científico, ele trabalha com a dúvida. Inclusive, que considera, olha, por exemplo, nós falamos, existem 4 veículos de manifestação, mas pode haver um 5º. Eu não posso chegar aqui, gente, não existe outra hipótese. Sei lá, amanhã a gente descobre que tem um 5º veículo de manifestação da consciência. Vocês entenderam? Então, isso aí, voltando, a síntese é a maneira de admissão de conhecimento. Qual é a sua maneira? Existem várias, tá? Por exemplo, inculcação. Inculcação é uma. A criança lá de pequenininha, aí o pai vai e fala, ó, é assim, assim. É natural, isso faz parte. Mas chega um ponto que você vai revalidar ou não aquele conhecimento. Mas inculcação é uma, a educação às vezes faz assim. Outra é a questão da fé, que não é o ideal. A pessoa às vezes adquire, não, eu acredito nisso que está escrito na Bíblia, é a fé dela e pronto. Não é o ideal. Existe a questão empírica, a intuição também é uma forma de admissão de conhecimento, que pode ser validado ou não, você pode até utilizar inicialmente, mas você tem que depois ter elementos para comprovar aquilo ou não. O problema é quando a pessoa teve uma intuição e pronto, ela não dá margem mais para dúvida. Isso não é temperamento científico. É que eu fiquei pensando a questão da polimatia, a pessoa estaria junto nesse nível assim do temperamento científico. A pessoa pode ser polimática e não ter temperamento científico. Ora. Você vai pegar gente no Vaticano que é polimático. É o que foi comentado antes, ter muito conhecimento. É que foi comentado antes, ter muito conhecimento, mas não ter um conhecimento sistematizado, né? Não veja, você está associando temperamento científico com quantidade de conhecimento, não é? Eu acho que eu estava meio que equivocada. Olha o que eu falei, a maneira como você admite a validade daquele conhecimento. É isso que faz o diferencial do temperamento científico. Não é quantidade de conhecimento. Você tem pessoas extremamente religiosas, que não têm temperamento científico, e eruditas. E eruditas. Tanto é que você tem até universidades religiosas, que é muito comum. A educação, por exemplo, no Brasil, é muito comum um colégio religioso. E aí? Isso não é temperamento científico. Os que começam a desenvolver o temperamento científico saem dali, saem de lá, com o passar do tempo. Legal. Tu quer comentar sobre isso, Júlio? Tá, se tu quiser falar um pouquinho, depois eu termino daí a minha outra pergunta. Mas ficou claro isso daí? Ficou, agora entendi. Só pela uma questão, Terezinha, é que um item desse que você perguntou, é que eu coloco que ela é multissecular. Tá aqui. Sim, que não, a pessoa não se torna científica. Pelo menos o temperamento. Ela pode até admitir, começar a produzir, a forjar a cientificidade,
Mas para virar o temperamento isso não é de uma hora para que eu outra. lembrei que o Valdo sempre comentava assim, ó, o temperamento é o último que a pessoa recicla. Por isso que há muitos cientistas sem temperamento científico. Então foi nesse sentido. Por incrível que pareça. Ó, o pessoal de universidade aqui sabe muito disso, né? Há muitos cientistas que não têm temperamento científico, eles são dogmáticos. Sim. Mas estava aqui também a Terezinha. É a questão da questionologia. Eu considero assim, o temperamento científico, o principal é questionamento em cima das questões, que aí vem a hipótese, levantamento do problema, e tudo ali em cima, né? Então, se você não questiona, você aceita tudo pronto, não tem temperamento científico, né? O temperamento científico é aquele mesmo que você esteja sozinho contra uma multidão, mas você não vai dizer que está certo o seu, mas você vai pesquisar, vai fazer argumentação e vai, né, mas desdobrando. É questionar com o critério de admissão de conhecimento que a pessoa usa. Porque a pessoa pode questionar e aceitar depois as coisas, né? Então lembra disso. É por isso que eu estou batendo nessa tecla que a gente pouco fala. O princípio da descrença está direcionado a isso. É o critério de admissão do conhecimento. Porque você questiona e depois aceita porque está escrito no Corão, não adiantou nada. Não adiantou nada, né? Não adiantou nada, entendeu? A questão é, qual é o critério de admissão de conhecimento? Olha o princípio da descrença. Não acredite em nada. Tenha você suas experiências pessoais. Ele está indicando o critério de admissão de conhecimento. Isso é o temperamento científico. Um dos aspectos. Agora, eu vejo o principal. Agora, é claro, o questionamento está, sim, relacionado. Eu só falo que ele é necessário, mas ele não é suficiente. Eu vejo como um questionamento e não aceitação de respostas prontas. Pelo critério. Pelo critério, Então, foi isso que eu falei. Por isso tem que então ressaltar. Você não, mesmo que esteja contra uma multidão, que a multidão se dizendo certo, mas você está investigando, fazendo uma pesquisa e você está caminhando no aspecto científico, não só que acha, né? Então, dentro de uma pesquisa científica. Tem uma pensata de um autor, um autor desconhecido, que é assim: uma coisa é errada, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E uma coisa pode ser certa, mesmo que ninguém esteja fazendo. Então, eu sou pela minoria, né? Sempre fui, né? Não, eu só ia complementar que essa questão da cientificidade, né, do autoquestionamento e do critério de aceitação, ela fica exponencialmente mais complexa quando você traz o processo multidimensional. Né? Que realmente, o Losch em algum momento comentou que temos que ser muito criteriosos com a aceitação da parafenomênica, alheia principalmente, mas pessoal também. Né? Muitas vezes você tem ali uma sinalética, um insight, e você já trata aquilo como verdade absoluta. Né? Você tem depende se você trabalha com o tema. Você tem uma ideia daquilo, um insight, mas aquilo é coisa sua. Você fala, não, o amparo me disse tal coisa, foi a coisa de amparador, e vou baixar a cabeça e vou embora nessa linha aqui. Né? Tem muita gente que é assim, né? que acaba tendo um critério de aceitabilidade nas questões parafenomênicas muito frágil. Isso, perfeito. O Júlio Porque quer ela falar. tem que questionar a própria experiência dela. Posso terminar? Então eu vou terminar aqui. Depois a outra pergunta é na mesma Eu fatologia. queria falar uma coisa dentro do questionamento, pode ser? Só para reforçar o fato de que o questionamento só por si não basta. Os livros espíritas iniciais, o Pentateuco espírita, é todo construído com questionamentos, perguntas e respostas. E, no entanto, aquilo era engolido como a verdade absoluta. Questionava e o que vinha como resposta era engolido. Justamente. Então, só o questionamento não basta, é a maneira como você... Isso. Perfeito, perfeito. É isso aí. Por isso são os dois. Que eu vejo, né, pelo menos. Então, aqui mesmo na patologia, na página 35, continuando ali, na quarta linha, a priorização do saber transversal. Queria que tu também ampliasse, por favor. A visão enciclopédica preza muito, né, por buscar inter-relações entre as coisas. Por considerar que as realidades, ainda mais no caso da Conscienciologia, as para-realidades, os parafenômenos, eles possuem elos de ligação, né, elos transversais de ligação. Aconteceu alguma coisa, aconteceu um contratempo
em algum dia. Existe um porquê por trás disso, né? Existe alguma relação disso com outras realidades, né? Isso é importante também, isso é muito válido até para a própria evolução, para você se considerar responsável pelos seus contratempos, né? Aconteceu alguma coisa que deu errado, você prevê do jeito que aconteceu de outro, pode ter certeza que a participação principal nisso aí é sua, né? É da pessoa. E a percepção, né, Marcelo? Você está lúcido para essa percepção. Você percebeu, né? Opa, o que está acontecendo? Você ficar atento, essa atenção para onde que vai desencadear os fatos, né? E essa questão eu acho muito interessante, porque aí a questão bem do parapsiquismo mental somático, né? Opa, está acontecendo alguma coisa, eu percebi. Vamos ficar atento, porque pode, né? Para onde isso vai caminhar? Para você estar vendo as hipóteses, o que está acontecendo, para você perceber, e você, cada vez nesse veio, você vai vendo, e você vai percebendo, e você vai se qualificando mesmo, né? É a postura do autopesquisador, né? É a postura da autopesquisa, né? Fazer toda a coleta de dados, né? Para, em algum momento, partir para uma conclusão. Okay. Estrangeirismologia. Agora, a questão anterior foi daqui de Foz do Iguaçu e essa agora é de Curitiba. Estrangeirismologia, página 35, linhas 1 e 2. Quais as principais características da Consim com autocognição large? De que forma os brainstorms podem otimizar a visão enciclopédica acerca de certos fatos e parafatos? A autocognição large, ela vai contra a autocognição fechada, né? Ela é large, ela é ampliada, ela é aberta para o conhecimento, ela não tem paredes, né? Ela aceita o conhecimento. Ela questiona, ela passa pelos critérios pessoais dela, mas ela é aberta, né? Pode ter contato com conhecimento que para ela não é válido, mas ela não é fechada, não tem apriorismo em relação àquilo. Ah, esse assunto aqui não me interessa, esse assunto aqui eu não gosto, esse assunto aqui é baratrosférico, é patológico. Não, ela é aberta, ela pesquisa, ela está sempre receptiva ao conhecimento, né, para depois passar por um critério aí de julgabilidade, né, de validade ou não. Agora, os brainstorms, brainstorm é você realmente dar vazão para suas ideias. Acho que a pessoa que tem afinidade com enciclopediologia, ela sabe da importância do brainstorm no processo de produção enciclopédica, né? Você deixar todas as associações de ideias que você tem virem à tona, né? Isso tem muito a ver com a cosmovisão, porque você se abre ali para produzir um conhecimento, né? Para interrelacionar aquilo, estabelecer relações de conhecimento. Perfeito. Júlio? Então, parabéns pelo verbete, Marcelo. Valeu. Trazendo, na mesma linha do que está sendo discutido, trazendo para a nossa realidade aqui da enciclopédia da Conscienciologia, aí eu lanço a questão, né? Como que pode ser feito, como aliar, né, aqui na fatologia que você colocou na segunda linha, a ousadia intelectiva, em outros itens que você colocou, a amplitude ideativa, esse processo de expansão, de questionamento, cientificidade, como aliar essa atitude diante da conscienciologia que já foi proposta? Então, por exemplo, o Lost deu aquele exemplo, 4 veículos, de repente tem outro. Como que a gente pode trabalhar com isso aí, a partir do princípio que o professor Valdo já propôs uma série de conceitos, uma série de ideias? Como que seria esse processo? Eu vejo que o Valdo, ele lançou as raízes. Eu considero o Valdo uma consinha exceção dentro do grupo. Ele estava assim um passo à frente. Ele lançou as raízes, lançou o principal ali, e a gente vem agora complementando isso, né? Buscando aí, detalhando muita coisa do que nos foi apresentado aí nas obras dele, né? Mas eu acho que é fundamental essa questão da ousadia para a gente valorizar o que a gente tem, né? Assim, a gente valorizar a bagagem nossa, a gente valorizar a nossa autoenciclopédia, a nossa somatória de conhecimentos, de capacidade de compreensão, nossos módulos de inteligência. Eu acho que sem essa ousadia a gente se coloca mental-somaticamente para baixo, né? A gente castra até a criatividade nossa
dentro do processo científico, que é fundamental, a criatividade no processo científico, para a produção de hipóteses, para encontrar soluções para os nossos problemas evolutivos. Então, acho que a ousadia intelectiva, a coragem para conhecer mais, para avançar na produção do conhecimento, ela é fundamental, né? Isso tem muito a ver com o processo enciclopédico, né? Porque esse desafio, né, esse tour de força de produzir um verbete por dia, ele exige de todos os envolvidos nesse processo, dos verbetógrafos, da Encyclosapiens, essa ousadia de continuar a produção do conhecimento, né? Muita gente tem um conceito que eu discordo, que verpons são só aquelas coisas, só o blockbuster ali da Conscienciologia. Não, a central extrafísica, e o holossoma. Eu acho que verpom, existem dosagens de verpom, sabe, existem graduações de verpom. Um texto, ele pode trazer uma série de correlações ideativas que não são exatamente essas coisas mais impactantes, esses mega conceitos que foram trazidos pelo Valdo, mas tem a sua carga ali de verdade relativa de ponta, né, que para quem lê vai desencadear ali uma nova ideia, né, uma nova linha de raciocínio. Tá. Não sei se... eu acho assim, a ciência, a Conscienciologia é uma ciência, a proposição de ciência. E a ciência é natural que você vai ter o andamento das pesquisas. Isso significa que algumas vão ser expandidas ou complementadas, como o Marcelo aqui colocou, e também vai haver a condição de refutação. Tá? Isso faz parte. Então, assim, vão ter daqui a alguns anos, ou daqui a um tempo... Não. Vou dar um exemplo, vou dar só um exemplo. A refutação como vai ser, como deve ser. Se você mostra fatos para fatos e tem uma argumentação lógica, eu não vejo a fundamentação, a maneira que tem que ser isso. Não existe outra alternativa. Se você tem evidências que mostram que tal coisa que a gente pensava não estava correta, acabou. Então, vou te dar um exemplo. Não existe ter que passar por um comitê. Pois então esse é o ponto. Em ciência não existe isso. Esse é o ponto. Vamos dar um exemplo assim, bem básico, inclusive já foi discutido aqui. O professor Valdo escreveu um verbete sobre um tema X que ele colocou no nosográfico. Certo? Aí chega alguém que está fazendo o seu verbete e tal, e vê aquele conceito como neutro. Ou como homeostático, enfim, vamos botar neutro. Aí a pessoa propõe o seu verbete, lá para publicar aqui, e aí a argumentação, no caso, não, o professor Valdo já publicou dizendo que é nosográfico. Como que fica? Eu não tenho resposta para isso, eu gostaria de saber. Mas aí já como que fica essa alteração, esse aperfeiçoamento, essa ampliação da visão dos conceitos? É isso que eu queria entender. Primeiro, assim, o que você está trazendo é estranho no sentido que a pessoa não vai escrever o mesmo tema que o Valdo escreveu. Então já não pode, não é bem assim, pelo menos, aí você tem que reformular. Porque você está falando, o Valdo já escreveu sobre isso. Então não vai escrever o verbete já existe. Não, o assunto, o tema. Vamos pegar o exemplo, auto-perdão. Auto-perdão. Isso. O auto-perdão, parece que foi dito que é nosográfico, o Valdo escreveu um verbete dizendo que é nosográfico. E há vários verbetógrafos que quando inserem no seu verbete, colocam o auto-perdão como algo que em determinados contextos é positivo e tal, e isso é cortado, porque tem o verbete que diz que é nosográfico. Vamos diferenciar. Essa que é a minha dúvida. Sim, mas vamos diferenciar. Uma coisa é o critério que a Encyclosapiens vai utilizar para a classificação do verbete e tal. Esse é o critério da enciclopédia. Isso não é critério de ciência. Vamos fazer bem essa distinção. Tá? Pode ser que aquele revisor, ele acha que o critério deve ser esse, está utilizando isso, olha, já tem uma referência e tal, mas a gente está falando aqui da ciência como um todo. E a Enciclopédia da Conscienciologia, ela não é não é a única fonte da ciência Conscienciologia. E se você não concordar com aquilo, procura outra, vai, escreve em outro lugar e tal. Isso faz parte. Porque eu acho que isso é uma questão que vai se repetir. Acho que Júlio, isso daí acontece em qualquer ciência, principalmente as ciências ditas humanas, dependendo do veículo e tal. Pode ser que o revisor da Encyclosapiens esteja correto e você errado, pode ser que você esteja certo e ele errado. E pode ser que amanhã, dentro mesmo, um outro revisor vai ter uma opinião diferente. Agora, isso não é a questão propriamente da ciência mesmo para valer. Isso é um critério até mais editorial e escolha ali do que da ciência como um todo. Acho que são coisas
um pouco diferentes, até porque falar em revisão ou refutação mais ampla, né, requer realmente critérios. Agora, concordo com você que tem que melhorar, porque isso daí entra muito a questão de hermenêutica, né, de interpretação, se é nosográfico, se é neutro, né, ou se é homeostático. Então já começa aí. Quais são os critérios? Eu acho que vão ter que ser aperfeiçoados de todos, não é? Inclusive quem está aqui à frente ou quem faz o processo de revisão dos verbetes. Então isso é um ponto. E outro ponto, obviamente, é a gente ter cada vez mais essa cultura racional e empírica até para discussão. Então, sapere aude, como dizia o Kant, Immanuel Kant, sapere aude, ouse saber. Acho que isso daí é fundamental. Agora, é claro que a gente não está ouvindo o outro lado, mas somente porque foi escrito assim, é uma referência, claro, tem uma referência, mas isso não é um critério universal. Você pode, às vezes, questionar mesmo que um autor tenha escrito, seja ele o Valdo, seja quem for, tenha uma posição que, às vezes, o próprio autor mudaria hoje. Não é? A ciência se faz dessa forma. E eu lembro muito bem, o Valdo sempre comentava, o ideal é você conseguir fazer um tratado que pelo menos dure 10 anos. É isso. A ciência, ela tem no seu DNA, ela tem um caráter de provisoriedade. É provisória, é passageira, ela é efêmera. Então isso a gente tem que ter noção, não é? Acho que esse é um ponto. Mas você queria falar, né? Vamos lá. Parabéns, Marcelo, pelo verbete. Em taxologia, no item 3, queria que você ampliasse a cientificidade, porque eu vejo que tem um possível paradoxo aí, na era da supercomunicação, né? E você cita aqui, sem cair na superficialização, né? Simplificação e na superficialidade. O que você vê aí a longo prazo da humanidade aí? Que eu vejo que a comunicação ela tende a simplificar as coisas, realmente. E o que você acha disso aí? Você vê que o molde da enciclopédia ela vai passar por essa atualização? Olha, a era da supercomunicação, ela em si, ela é neutra, né? Assim, ela pode ser extremamente positiva. O maior acesso nas pesquisas online, a conteúdos, a divulgação de ideias, eu acho que ela tem um potencial enorme, muito positivo para a ciência, para toda a ciência, né? Não só para a Conscienciologia. O que acontece é que eu acho que nesse primeiro momento, né, com essa disponibilidade de informações muito grande, essa rapidez, né, da geração de informação, ela acaba levando muitas pessoas a ser muito superficial. Um fato que eu vejo em relação a isso é que as pessoas mal leem uma coisa, por exemplo, num grupo de WhatsApp, passa para frente. Entendeu? O critério científico de checar aquilo, de questionar, vai por água abaixo. Então, vamos dizer, eu coloco aqui como íncitas à era da supercomunicação, generalizando, que ela é insta. Mas para alguém que é pesquisador, você vai escrever sobre um tema para a enciclopédia, você ter uma internet que você consegue sentar e pesquisar sites do mundo inteiro, isso é excelente, né? Volta 100 anos atrás para fazer uma pesquisa que você tinha que ir na universidade, pegar os calhamaços das teses e ficar lendo tudo para achar uma palavra. Hoje em dia você lança uma palavra-chave na internet, você acha uma série de coisas. Você tem muitos instrumentos aí, digitais que facilitam muito a nossa vida. Mas a questão é não cair nessa normocognoscência, né? Nessa coisa assim, superficial, né? De não se atentar muito, não valorizar a informação, acreditar em qualquer coisa, né? Não questionar, não manter esse olhar de cientificidade, né? A questão enciclopédica, ela passa pelo processo da quantidade de conhecimento, mas com critério, né? Com critério de correlação, com critério de montagem, de estruturação do argumento, estruturação da própria ideia. Porque eu percebo que isso que você está falando é interessante, porque boa parte da humanidade ela
prefere observar um estudo através de imagem, né, do que ali na escrita ou na leitura. E conforme o passar do tempo, a própria evolução da tecnologia e da comunicação vai facilitando mais ainda a cabeça da pessoa para ela, logo de cara, já identificar as coisas. E perde esse senso de pesquisa, né, mais detalhada, dessa lupa. De envolvimento, né, com o tema. Né? Agora, na Conscienciologia, isso, para a gente ainda... a gente não tem o recurso de imagem, né, para a maioria das coisas, porque o processo multidimensional ele ainda ele já é difícil de ser trazido com palavras, né? A gente sempre busca, é por isso que são produzidos tantos neologismos na Conscienciologia, porque ela busca trazer para a compreensão, trazer para o entendimento, para a divulgação, questões que são ainda difíceis até de compreensão, porque elas são muito sutis, né? Muitas vezes extrafísicas, ou seja, mais relacionadas com a percepção paracerebral da ideia. Aí a gente tem que fazer esse restringimento, achar as palavras certas para tentar se aproximar de um termo que exemplifique o que é aquela para-realidade de fato. Bem rapidinho, eu só gostaria de fazer um adendo com relação a essa sua questão. Em primeiro lugar, parabéns, verbetógrafo, mas só fazer um adendo a essa pergunta dele. Tem um verbete chamado Infocomunicação Dispersiva, do Diego Lopes. Eu acho que foi 2012, não lembro, faz alguns aninhos já, mas pesquisa esse. Vai te esclarecer muita coisa com relação ao que você acabou de perguntar. O verbetógrafo já fez uma boa introdução, mas dá uma olhada nesse verbete que vai te ajudar bastante. Obrigada. Obrigado. Marcelo, parabéns mais uma vez. Eu estava aqui varrendo o teu texto. Quando você estava contando que gostava de ler enciclopédia, eu estava lembrando que eu gostava de ler dicionário. Estava à toa assim, eu pegava um dicionário porque eu gostava de aprender palavras. Aí eu fui procurar aqui no seu verbete onde que você falava de lexicologia. E eu achei legal que você traz num sinergismo. Enciclopediologia, lexicologia. O que você pode falar a respeito? Eu vejo as duas realmente numa condição sinérgica, né? A abordagem enciclopédica ela passa inevitavelmente pela questão da definição, né, que é uma prerrogativa muito forte da lexicologia, e a própria definição das palavras, né, no caso da enciclopédia da Conscienciologia. A gente tem que o tempo todo estar muito atento com a semântica das palavras. Foi que nem foi trazido a questão do perdão, né? Passa muito pela interpretação, né, o que é a palavra perdão. A gente estava numa discussão anterior, antes de começar a tertúlia, o que é complexo, né, e o que é complicado. Né, que você tem palavras que são tidas às vezes como sinônimos, mas tem conteúdos totalmente, não totalmente, mas diferentes. Né, diferentes. Então não tem como você ter uma abordagem enciclopédica sem você ter uma fidelidade lexicográfica nas palavras. É por isso que eu acho que as duas questões andam muito juntas. E é por isso que na remissiologia eu também trouxe o verbete lexicofilia. Ok? Só retomar aqui um pouquinho, eu já abro para vocês de novo. Fatologia, página 35, linha 12. Quais as suas dicas para obtermos o desapego ideativo sadio no nosso dia a dia? Eu trouxe essa questão porque a pessoa que ela vivencia o enciclopedismo, ela não pode ter apego com ideias, né? O fluxo de ideias é muito dinâmico, são muitas ideias novas. O fluxo de neo-ideias ele é incessante. Então, se a pessoa fica apegada a alguma ideia, apegada a algum conceito, apegada a algum construto, ela restringe muito o raciocínio dela. Né? A gente vê por aí, às vezes, a pessoa tem uma boa ideia, e a ideia é realmente válida em relação a um tema, mas aí é como se ela pegasse aquela ideia que ela teve, então ela se apega àquilo e sai com o estandarte daquela ideia, e tenta observar tudo pelo viés daquela ideia. Né? Então isso aí é uma atitude anti-enciclopediofílica. A pessoa, quando ela se apega muito a um conceito, ela restringe, ela se fecha pelo apego a uma ideia. Ela se fecha a novas ideias, ela se fecha a associações de novas ideias, ela se fecha a insights dos amparadores, ela restringe demais a manifestação dela dentro de um único tema só. Inclusive, eu estou escrevendo um verbete que chama Desapego Ideativo. Eu comecei essa semana.
Isso aí é fundamental dentro daquilo que a gente estava falando do fanático. Porque o fanático, ele é apegado à ideia. Tanto é que a pessoa considera a crítica à ideia sendo uma crítica a ela. Há uma confusão, inclusive, identitária. Personagem. Justamente. Então, a pessoa ela tem que fazer essa distinção. Não é? Ideia não merece respeito. Pessoas, sim. Então, a gente pode criticar, meter o pau nas ideias. Com isso, eu não estou automaticamente criticando as pessoas. Sim, sim. Então, é isso que a gente tem que considerar. A pessoa considera uma afronta o questionamento a uma ideia que ela defende, o que ela gosta, o que ela assume e tal. Não pode ter isso. E muita gente acha que é sinal de fraqueza quando você abandona uma ideia. A ideia que ela tem mesmo. Poxa, o que vão pensar de mim? Fico mudando de ideia aí por qualquer coisa. Sim, tem que mudar de ideia, sim. Se for válida, se aquela ideia já não for mais válida para você, do ponto de vista evolutivo, abandona. Eu falo da condição da distanásia ideativa. A distanásia ideativa é quando a pessoa ela fica tentando manter aquela teoria, o conjunto de ideias, o ideário, vivo, quando já morreu. Tudo já mostra, aquilo ali já está ultrapassado. E a pessoa fica lá, mantendo os aparelhos ali ligados com a distanase ideativa, né? Ela não abre mão daquilo. Eu quero até escrever um verbete sobre isso, porque justamente tem a ver com apego, porque a pessoa fica. Então muita gente aí de ideologia, por exemplo, acontece isso. Às vezes a pessoa até ela tem uma ideia, propõe um neologismo de repente, e passa-se o tempo, a pessoa fica fixa naquele neologismo, tentando encaixar todas as situações de pesquisa naquele neologismo, né? Quando na verdade, né, os neologismos são sucessivos, né? As linhas de pesquisa são muito dinâmicas, né? A gente não pode ficar preso com uma ideia só. E ela né? tem que enxergar as lacunas, né? É a partir das lacunas que você pode ter muitos insights de conceitos ou neoconceitos. Agora outra questão aqui, ó. Acho que isso pode se estender até para o Oswaldo também. Tecnologia, página 36, linha 4 e 5. Poderia nos detalhar melhor a matematização permeando a linguagem técnica neoenciclopédica e dar exemplos disso? Tem a chapa verbetográfica tem muito essa questão de matemática. A professora Rosa fala muito disso em alguns verbetes dela. Tem um verbete que chama enciclopediometria, que também aborda muito bem essa questão das relações. As seções do verbete, elas estabelecem relações, né, de aproximação, né? Você tem o binômio, que é um tipo de aproximação mais simples. Você tem o sinergismo, em que dois termos, duas condições, se potencializam em conjunto. Então, você tem o antagonismo, né, que são questões opostas. Você tem o ciclo. Né? A valência negativa. Exatamente. O ciclo em que uma condição termina e começa a outra. O crescendo, que também já passa uma relação aí de quantidade. Né? Os próprios prefixos da Conscienciologia, max, mega, mini, inter. Então, todos esses recursos aí que são utilizados na chapa verbetográfica, eles estabelecem relações com uma margem grande de precisão, né? É por isso que você pode usar dois termos numa seção que é um binômio, ou pode colocar os dois termos numa seção que é um sinergismo. Você manteve as duas ideias, mas a relação entre as duas muda completamente, né? Então, as seções do verbete, cada seção específica tem ali o seu modo de abordagem daquele tema, né? Eu vejo muito essa questão matemática dentro da chapa verbetográfica e eu acho que a ideia do Valdo era também manter manter esse viés, né, de maior precisão na chapa, né? É interessante também que até os próprios levantamentos do verbete, né, quando fala tem tantas logias, tantos máximos, isso é um processo de matematização também, né, que começa a estabelecer parâmetros, né, critérios. E aí de contagem, por exemplo, né? O Megapensene, né, 3 palavras. Isso. Então está muito relacionado. As pessoas às vezes esquecem que a matemática é uma linguagem também. Sim. A matemática é uma linguagem. Então a linguagem é matemática. Isso aí é importante ver como é que pode ser aplicado dentro desse contexto. É bom nessas horas evocar o Bertrand Russell, que era matemático e ganhou o prêmio de literatura, prêmio Nobel de literatura.
Ele é uma sumidade em duas áreas, você vê. E ele tem grandes contribuições, quer dizer, como filósofo matemático, na lógica, inclusive, e ele ganha prêmio de literatura, Nobel de Literatura. Você vê a cabeça, né? Temos o busto dele aí. Então faz essa junção aí do ponto de vista da linguagem e da matemática. Apesar de tratar de coisas diferentes, mas ele também foi um dos expoentes da filosofia analítica. Então, no estudo da linguagem. E, ao mesmo tempo, com a matemática, ele tem referência na própria lógica, né? Então, acho que é um bom nome aí para a gente tentar ver o que se aplica também na matematização aqui da terminologia. O raciocínio lógico-matemático, né, ele é aplicável, teoricamente, a qualquer área, né? Transversal. Né? Transversal. Agora, uma questão de Lisboa, Portugal. Última linha, pode ampliar a polimatia meramente racionalista, inócua, frente à cosmoeticidade multidimensional? Poder-se-ia considerar aqui a racionalidade como estéril evolutivamente, em comparação com a autovivência cosmoética? Olha, a gente até comentou isso anteriormente, né? A polimatia, o conhecimento em si, a quantidade de conhecimento em si, frente à evolução, ela é neutra, né? Depende do uso que você faz dela, a compreensão que você faz dela. Só conhecer, você pode ler toda a enciclopédia do mundo, se você não conseguir extrair alguma coisa de evolutivo disso, alguma coisa que desencadeie uma reciclagem em você, então, teoricamente, isso tudo é neutro. Né? Eu só acho perigoso aqui a questão, que ela fala assim, né, a racionalidade é estéril. Eu não considero estéril. Não, a racionalidade a gente pode considerar como insuficiente. Só isso não basta. Mas estéril jamais. Até porque, e ela comenta aí a questão da polimatia, né? Polimatia. A polimatia aumenta a tendência da pessoa ampliar a sua visão. É a cosmovisão que você trata aqui também. Então, isso, inevitavelmente, ela vai ter uma abordagem maior. Então, não dá para falar de esterilidade aqui, jamais. Agora, não é garantia. Vamos fazer essa diferenciação, porque senão a pessoa acha, não, eu não preciso estudar. Se eu tiver aqui a cosmoética evolutiva, cosmoeticidade multidimensional. Multidimensional com polimatia, com erudição. Porque o médium terreiro de Umbanda, o médium da mesa kardecista lá, centro espírita, ele tem multidimensionalidade. Mas fica naquilo, fica o médium, olha, é pau mandado. Qual é? Não adianta nada, só isso também. A diferença está que o Valdo fez a união muito forte entre o processo mental somático, a lógica, a racionalidade, com o parapsiquismo multidimensional, que acaba levando para uma cosmoética mais ampla. Então, acho que isso é que a gente tem que considerar. Então, estéril não, insuficiente sim, pelo menos eu vejo dessa maneira. Não, e assim, são atributos mentais somáticos, né? Então, sempre, cultivar os atributos mentais somáticos sempre é válido, né? Agora, outra questão lá de Lisboa, frase enfática. Identifico-me com a predominância do fator PEN dos autopensenes. Pode expandir sobre o veio grafopensênico da autoproexis? Olha, se a pessoa ela gosta de enciclopédias, né, tem essa condição inata, penseniza bastante dentro do fator do pensamento, eu coloquei como hipótese, né? Eu uso aqui a palavra provável e possível, né? Sem querer afirmar nada. Mas, né, convém tentar, né? Não sei se a pessoa já escreveu alguma coisa aí para enciclopédia, né? Faz seus experimentos pessoais aí de escrita e veja como isso reverbera para ela, veja que tipo de reciclagens a escrita desencadeia, né? Se ela acha que é possível, que faz sentido aí dentro do perfil pensênico dela, a escrita, escreva, né? E veja qual que é o resultado disso, né? De repente ela se identifica bem com isso e começa a se identificar aí. Se ela, pelo que ela falou, gosta de pensar, de refletir, já é meio caminho andado para ela escrever. A pessoa que reflete bem tende a escrever bem também, né? A conseguir compilar o que ela raciocina. Vamos lá, Esther? Você não quer perguntar? Sim, mas não tem pergunta de gente de fora? Não, Esther, pode ir. Ah, tá.
Tem duas perguntas, na verdade. Fala alto. Em primeiro lugar, parabéns, mais uma vez. Eu gostaria que você esclarecesse um pouquinho mais sobre, em crescendologia, na página 37, o crescendo detalhismo isolado, detalhismo interrelacionado. Eu gostaria que ampliasse um pouquinho e depois relacionasse ele com o sistemata em masculinologia. Tá. A visão enciclopédica, ela não vai só no detalhe, né? Ela tende a trabalhar com as interrelações que esses detalhes têm. Eu acho que a enciclopédia da Consciologia, nesse caso, ela é um bom exemplo. Ela correlaciona muito as questões da pesquisa consciencial, né? Cada mini detalhe de uma manifestação, ela relaciona com alguma técnica que tem a ver com aquilo, com alguma teoria. O verbete enciclopédico da Consciologia, ele é muito rico nesse aspecto. Não adianta só você apresentar um detalhe, né? São outras técnicas que também entram aí, a técnica da exaustividade, a técnica da circularidade. Então, o mesmo detalhe, ele começa a ser visto sob diferentes pontos de vista. Não é só descritivo de chegar no detalhe. A questão é você conseguir analisar aquele detalhe e fazer correlações com outras realidades para conseguir entender esse detalhe através de vários pontos de vista. Tá? Agora, o outro é... O sistemata. O sistemata. Eu acho que cai naquilo, né, lógico. A gente conversou sobre a sistematização, sobre o conceito de sistema. Né? Então, a pessoa que ela valoriza os detalhes, não só o detalhe em si, mas a compreensão do detalhe, através de uma construção de intercorrelações, ela vivencia o sistema, o processo de sistema no conhecimento. Nesse caso aqui também tem muito um conceito que é do próprio sistema, mas que ajuda quando você adjetiva a pessoa, né? Qualifica a pessoa como sistemata, que é a noção de estrutura. Quer dizer, como é que os elementos estão organizados, não é? Você vai organizar determinadas informações. Essa estrutura é a pessoa que é o sistemata, quer dizer, ele consegue organizar. Porque às vezes a pessoa tem muita informação e aquilo está desordenado. Está desordenado. Quando a pessoa consegue colocar as coisas no lugar, falando cognitivamente, né, ela consegue arrumar, colocar ordem, enxergar a ordem, é o sistemata. Ele faz isso. Então, classificações, né, taxologia tem a ver com isso. Ordenações, critérios, né? Critérios justamente de organização das informações, aí ele começa a ser o sistemata. Porque aí é o sistema mais amplo, né? E ele consegue colocar as informações e encaixá-las de uma maneira que seja compreensível. Então isso é muito importante. Porque quando a gente fala de sistema, tem hoje, na teoria epistêmica da compreensão, você tem 4 elementos importantes. A compreensão vista como um sistema. É até um tema que eu estou pesquisando, vou escrever sobre isso também. Você tem que ver qual é a composição daquilo que você está estudando, ou seja, quais são os elementos que compõem, que são as partes, qual é a estrutura, quer dizer, como é que elas estão organizadas, qual é o funcionamento, como é que aquilo funciona, como é que elas interagem entre si, e o entorno dela, quer dizer, como é que elas interagem com o meio. Você pode pegar essas 4 variáveis e entender qualquer coisa sobre elas, a partir delas. Qualquer conceito. Eu vou estudar liberdade, eu posso olhar a partir dessas 4 variáveis. Eu vou pegar, por exemplo, texto, eu vou considerar essas 4 variáveis. Eu vou pegar verbete da Conscienciologia, eu vou utilizar essas 4 variáveis. Então, a partir daí, o sistemata ele consegue organizar. Entendi. As 4 variáveis numa abordagem sistêmica da compreensão. A composição, número 1, composição. Do que é feito? Então, vamos pegar o exemplo no verbete. O verbete aqui, ó, ele tem várias seções, não tem? Isso são os elementos que compõem, ó, definologia, tematologia, etimologia, pensenologia, fatologia, certo? Então, número 1, composição. Número 2, estrutura. Como é que as partes estão organizadas? Ora, aqui na estrutura do verbete, a definologia é o primeiro item depois do título e tal, e da divisão conformática, certo? Você não vê definologia na última página.
Existe uma estrutura. Ó, é a sequência, por exemplo, conformática, divisão conformática vem primeiro, depois a fatuística, e assim vai. A frase enfática está lá entre as duas, depois a frase enfática entra depois da remissiologia, na divisão. Então, isso é estrutura. Uma coisa são essas partes, outra coisa é como é que elas estão ordenadas. Olha lá, são duas coisas. Terceiro, o funcionamento. Como é que elas interagem, qual é a função de cada uma? A frase enfática ela tem uma função, a questionologia tem outra, dentro do contexto do verbete. Correto? O título tem uma função. Então, cada uma dessas aqui tem uma funcionalidade, é o funcionamento. Existe uma dinâmica aqui dentro do verbete. E, por último, o entorno. Esse verbete aqui do Marcelo, a gente já vê o entorno dele imediato, você pode ter várias camadas de entorno. Quando ele aponta na remissiologia, isso já é entorno. Ele já está mostrando aqui 15 verbetes que tem uma ligação mais direta. Ó, isso é entorno. A bibliografia já é entorno. Entende? A cosmovisiologia, que é a especialidade. Aí a pessoa vai olhar outros verbetes da cosmovisiologia, já é em torno desse verbete aqui. E aí você pode ir ampliando as camadas. Então, qualquer coisa que você vai estudar, você pode considerar essas 4 variáveis. Isso é a abordagem sistêmica da compreensão. Tá? Perfeito, muito obrigada. Bom, agora questão de Ribeirão Preto. Fatologia, página 35, linha 5. Quais suas vivências pessoais sobre a força da amplitude ideativa na interassistencialidade? Eu coloquei esse item porque eu vejo que no processo de interassistência, notadamente no processo da TARES, né, do esclarecimento, é fundamental que o assistente tenha um bom leque de ideias, né, porque a interassistência é muito dinâmica, cada caso é um caso, cada consciência é um micro-universo complexo de ser compreendido. Então, quanto mais a pessoa possui uma visão ampla, né, a caminho de uma cosmovisão, que é um dos referenciais aí da enciclopediologia, eu acho que isso facilita para ela, numa abordagem de interassistência, saber qual ideia pode ser exposta, qual ideia não é hora de colocar, né, o que a situação demanda de atitude dela. Então, eu acho que ter um bom leque de conhecimento, né, essa amplitude de ideias, até para associar ideias ali, facilita muito na hora de você fazer um rapport, de você compreender a consciência no ato da interassistência e saber aplicar ali qual que é a melhor alternativa, de repente, se não é o momento de agir, no momento de tirar o time de campo, ou se é o momento de fazer uma abordagem mais direta. Quanto mais a pessoa tem uma bagagem intelectiva, dentro do processo evolutivo, né, eu acho que isso facilita muito e dá força para a pessoa, para ela conseguir sair bem numa interassistência. Eu acho que quanto mais conhecimento organizado a pessoa tem, ela possui mais variáveis para analisar uma situação, né, e isso tende a levar a pessoa a uma maior assertividade, né? Ela consegue ter mais, enxergar mais pontos ali e decidir com mais critério, né? O que pode ser feito numa interassistência, que é um ato em si muito complexo, né? Perfeito. Essa questão foi de Ribeirão Preto e a próxima agora também. Fatologia, página 35, linha 12. Favor exemplificar o desapego ideativo sadio e as capacidades axiológica e analógica ampliadas. O desapego ideativo, a gente comentou, ele é sadio quando realmente a ideia não é mais válida, e qualquer tipo de apego também é negativo, né? Às vezes você tem uma boa ideia, né, você leva aquilo adiante, você sustenta. A ideia da cosmoética, é uma ideia válida, então conviva com ela sempre, né? Mas algumas ideias às vezes podem já ser meio ultrapassadas, né? Também não é ficar mudando de ideia à toa, a todo momento, que aí não é o desapego sadio, né? Aí é realmente você não sustentar suas ideias, aí já é uma outra coisa. Agora, as capacidades axiológicas, né? Axiológica e analógica, ou seja, de dar valor
e de conseguir estabelecer relações ali de analogia. Eu acho que o enciclopedismo caminha muito nessa questão, né? Quanto mais conhecimento você consegue aurir, e enciclopedismo é uma forma de você aurir conhecimento, você começa a ter um senso de valoração diferente, né? Nossos valores, eles mudam constantemente, né? Eu acho que o conhecimento, ele é uma das bases dessa revisão de valores que a gente faz durante a nossa evolução, né? E a questão analógica também, que é muito forte na enciclopédia, a questão de você estabelecer relações de proximidade, né? de similaridade entre as realidades. Isso ajuda muito, inclusive, na composição de valores, né? Você entender qual processo está próximo desse, né? Qual exemplo contíguo é esse. Te ajuda a compreender melhor os processos evolutivos e, consequentemente, dar um valor, estabelecer valor para esses processos. Perfeito. Uma questão que até tem uma relação com isso, ainda de Ribeirão Preto, principalmente sobre o processo analógico, né? Fatologia, isso na minha concepção, tá? Mas aí você vai ver aí como é que você dá o approach. Fatologia, quinta linha, página 36, o item, a hipercriatividade estimulada. Como estimular a hipercriatividade pessoal? Eu acho que tem a ver com o tema do verbete, né? O envolvimento com a enciclopédia, ele fomenta muitos temas, estou falando da Conscienciologia, tá? Ele fomenta muitos temas, né, amplos. Então, a pessoa, quando você pega para ler um verbete, você tem contato com uma série de ideias distintas dentro do mesmo tema, né? Então, o passar do tempo, né, a imersão, né, nesse processo enciclopédico, através da leitura continuada, né, da escrita de verbetes, começa a levar o pesquisador a ter muitas ideias novas, né? A bolar, né, a abordagens diferentes dentro daquele tema. Às vezes a pessoa começa um verbete com uma ideia só, né, com a definição, tem ali alguma noção do que vai escrever. Aí, durante esse processo de criação, a criatividade dela vai aflorando, ela vai começar a trazer ideias novas, né? É por isso que eu coloquei a questão do brainstorming. Eu acho muito válido no verbete fazer o brainstorming, né? Eu faço para mim isso, eu tento basicamente finalizar o verbete, né, ou escrever muito a partir das ideias pessoais, para depois partir para... primeira vez, se o tema não foi abordado, é óbvio, né, se não tem nada próximo daquilo, mas aí eu tento varrer todas as minhas ideias, né, os meus conceitos, as minhas relações, para daí partir para a leitura de outros verbetes, né, porque eu acho que isso é um modo de você valorizar a sua criatividade e trazer ideias novas aí para a enciclopédia. Perfeito. Eu, cara? Marcelo, só queria destacar mais uma sincronicidade do 7 no dia de hoje, que é o teu 17º verbete, né? Então, mas a minha pergunta aqui na coloquiologia, que eu queria que comentasse a questão dos catataus bibliográficos, que eu verifiquei que catatau tem vários sentidos, inclusive é um personagem de um desenho infantil, né? Qual é o sentido que tem aqui? O catatau é o urso do Zé Colmeia, né, o parceiro dele, né? Sim, mas qual é o sentido que você usou aqui? Os catataus são os livros, né, grandes, né? Apesar do catatau ser pequeno, mas é porque eles têm quase tamanho de gente, eu acho, né? Por isso que deram o conceito de catatau. Os livros grandes. Mas então por exemplo, os dicionários, não é catatal? Um catatal. Não é catatal, então, o sentido de grande, catatal? Mas às vezes é a ironia da coisa. Então vem do personagem. Olha, eu sempre ouvi falar dos catataus, assim, na condição de livros grandes. Não, a catatal é uma expressão, né? É uma expressão que você fala, nossa, muito... tinha um catatal de revisões para fazer. Catatal de informação. Um número grande, é a expressão, o significado da expressão, mas não tem a ver com o personagem. O personagem pode ter dado o nome depois, mas catatal é uma expressão. Catatal também é usado para coisa pequena, né? Não, número grande, porque também tem o sentido de castigo, pancada, mexerico, e no sentido da pessoa baixa. Né? Ok? Pode falar. Na verdade, aqui, eu vou falar rapidinho, só dizer que o Marcelo é um exemplo,
que ele é muito esforçado, ele tem gosto pela enciclopédia. E queria que também você falasse rapidamente um pouco sobre a lei do maior esforço, né, aplicado à soltura mental somática, com relação a você mesmo, assim, você ser um exemplo. Eu busco me esforçar bastante, especialmente quando cai naquele trilhão que a gente comentou antes, motivação, trabalho e lazer. Então passa a ser um esforço que não cansa, né? A gente vivencia essa condição com mais naturalidade. Então, assim, chegar em casa um dia, está cansado, já fez uma série de coisas, mas ainda assim arranja ali uma meia hora para pegar um verbete, para ler, para anotar uma ideia nova, né? Eu acho que a condição da enciclopediofilia vai muito nesse caminho. A pessoa gosta demais de uma coisa, então o esforço, o sobre-esforço nela, ele é prazeroso, né? Hoje, eu até estava comentando, pela primeira vez eu vim para a defesa com um princípio de gripe, aí, com um mal-estar físico, isso nunca tinha acontecido. Mas começa a defesa, a coisa passa, né, se estabiliza, né, tudo mais. Então, eu acho que essa condição de esforço é isso, é você estar lúcido do que está fazendo o esforço, mas aquilo é prazeroso, você nem vê, vai deixando, se sente feliz, se sente bem com aquilo. Bom, Marcelo, realmente a gente poderia aqui continuar. Esse tema é bastante rico e motivante também, não é? Parabéns aí mais uma vez. Esperamos aí os seus próximos verbetes, tanto nessa linha temática quanto em outras, né? E sempre, como foi bem ressaltado, serve de exemplo aí para todo mundo essa motivação e satisfação pelo estudo da enciclopédia e pela produção da enciclopédia, né? Não é só a leitura, mas a produção da enciclopédia, você hoje já no seu 17º verbete. Parabéns, então. Bom, quero agradecer aqui também a equipe da Enciclo Sapiens, professora Terezinha, professor Eucárdio, hoje aqui estiveram presentes. Agradecer também a equipe de suporte técnico do Tertuliário, professor Robson, professora Adriane. Quero agradecer também aos tertulianos e tertulianas que aqui estiveram presentes. Agradecer aos teletertulianos e teletertulianas que nos assistiram pela internet, inclusive aqueles que enviaram questionamentos. E agradecer, obviamente, aos amparadores extrafísicos por mais essa tertúlia. Muito obrigado a todos e vamos às nossas divulgações finais. As pontuações da tertúlia de hoje são 16 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 19 perguntas enviadas online. Temos 2 convites. A Marta Brito com o curso 40 Manobras Energéticas e a Madalena Esteves com o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética. Boa tarde. Nos dias 27, 28 e 29 de julho, será ministrado pelo professor Mário Oliveira o curso 40 Manobras Energéticas, na sede da ACIP no Polo Discernimento. É um curso prático em 3 dias de trabalho com as energias, com aplicação de manobras básicas em dinâmicas interassistenciais. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Boa tarde. Venha elaborar as cláusulas mega-gesconológicas do seu Código Pessoal de Cosmoética na próxima turma do Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética, que acontecerá em Foz do Iguaçu, módulo 1, dia 13 a 15 de julho, e módulo 2, 18 e 19 de agosto. O curso oferece recursos, técnicas, ambiente otimizado e atividades práticas para a elaboração e aperfeiçoamento do CPC, com auxílio e acompanhamento da equipe docente. Auxilia também no autoposicionamento quanto à cosmoética pessoal, ajuda a reduzir as autocorrupções e ampliar o autodesassédio e na expansão da interassistencialidade. O investimento, R$ 700 em 2 parcelas. Os docentes, a professora Cristina Aracaque e o professor Roberto Almeida. Mais informações pelo WhatsApp 45 99 111 6263 e pelo e-mail juriscons@juriscons.org. O título do verbete de amanhã é Latência Autocognitiva Lúcida. A especialidade é Descrenciologia, o verbetógrafo professor Oswaldo Vernet.
Agradecemos a presença e a participação de todos, desejamos uma ótima tarde e até amanhã.